Vocês se importariam de levantar a mão mais uma vez só para a gente ter um tempo de louvor? Gostaria de começar hoje a ministração com esse louvor. Queria que a gente colocasse nosso coração, você, eu, colocasse nosso coração na presença do Senhor e derramasse a nossa vida, derramasse o nosso coração, derramasse a nossa vontade, nosso desejo. No seu coração hoje, que vai gerar frutos, e frutos para a eternidade, amém? Vamos louvar o Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Teu amor, Senhor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. De ti, Deus. De ti, Deus. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Peça mais uma vez para o Senhor. Peça com todo o seu coração. Acende um fogo em meu coração.
dia mais do Senhor. Nós queremos realmente perder o controle das nossas vidas, Pai. Nós não controlaremos. Nós queremos o fogo aceso do Senhor, sem controle nosso, mas controle do Senhor nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Recebe, Senhor, esse tempo que vamos ter de palavra agora, Senhor. Recebe, Pai. Recebe aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu quero dividir com os meus irmãos aqui, Senhor. E que seja algo que venha do Teu Espírito, Senhor. Do Teu Espírito, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu quero Te louvar e Te agradecer, Senhor, porque nós temos a oportunidade agora, Senhor, de ouvir a Sua palavra, Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu santo e poderoso nome, Pai. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza? Eu queria brevemente compartilhar um pensamento, algo que Deus tem mexido no meu coração, no coração da Patrícia nesses dias, algo que tem falado aos nossos corações, algo que a gente crê que é Deus mexendo no nosso coração, algo que é Deus trabalhando em nossas vidas, trabalhando... Pode baixar um pouquinho isso aqui, por favor. Isso. Algo que Deus tem trabalhado em nossos corações e algo que eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Vocês podem abrir, por gentileza, em Lucas, no capítulo 22, versículo 26. Lucas 22, 26. A palavra de Deus diz assim lá: mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Essa palavra, esse versículo nos perseguiu todo o tempo que a gente teve ali no seminário, na ETMI. A gente era acordado, almoçava, jantava com essa palavra, com esse versículo. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Sirva as pessoas, sirva o seu irmão. E você sabia que dentro de você pode ter a resposta de Deus para a vida de alguém? Você sabia que você carrega a resposta de Deus para a vida de alguém? Amém? Aquilo que às vezes dói dentro de você, pode ser a resposta que o seu irmão esteja buscando. Aquilo que mexe com você, não aquilo que só dói fisicamente, mas aquilo que mexe com você, aquilo que fala com você, aquilo que mexe com o seu coração, pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém, para a vida do seu irmão. Deixa eu dar um exemplo bem literal aqui. Quando nós morávamos lá na ETMI, eles instalaram uma caldeira a lenha, e era uma das nossas obrigações, dos rapazes, alimentar essa caldeira. Era uma caldeira a lenha, aí tinha um estoque de lenha que eles deixavam lá, e a gente de 6 em 6 horas tinha que ir lá esquentar a caldeira, porque senão a gente tinha que tomar banho frio. Então, a gente tinha uma escala e chegou a minha vez. Resumindo, chegou a minha vez. E a lenha, ela ficava numa plataforma mais ou menos dessa altura, assim. Eu não sei por que colocaram nessa plataforma, mas ficava assim. Era terrível, porque a gente tinha que subir, pegar, descer. Você quer que eu troque? Hã? Aí chegou a minha vez, e a lenha estava numa plataforma assim, e eu, para não subir a plataforma, pegar e descer, tinha uma na beira assim, eu pensei, vou pegar essa aqui, né? E eu peguei ela, rolei até a ponta e botei no meu ombro. A hora que eu botei no meu ombro, era muito pesada, estendia a coluna. Tive um maior problemão na coluna lá, ainda sofro algumas vezes com dores na coluna, em decorrência disso. Mas tudo bem, fui para casa, me arrastando, cheguei em casa, falei para a Patrícia, estava doendo demais. Só que era um dia que a gente tinha que vir para Curitiba, participar do Jesus é Mais. E, para minha sorte também, eu tinha que dirigir a Kombi, não tinha ninguém para dirigir. Então eu estava todo torto, com dor nas costas, subi na Kombi, sentei e fiquei ali parado, assim, vamos embora. Aí não podia me mexer muito, chegamos aqui na aba,
uma das pessoas que estava organizando lá, o Jesus é Mais, olhou para mim assim, eu pensei, ele vai me levar lá na frente, vão orar por mim, eu vou ser curado. Beleza. Ele olhou para mim assim, vamos para o hospital, você está mal. Falei, mas vamos para o hospital, está tendo um negócio de cura aqui, eu vou para o hospital. Vamos para o hospital. Então, fui lá eu para o hospital, tomei injeção na veia, aquele processo todo. Fiquei mais ou menos, a dor sumiu um pouquinho, mas eu estava meio torto ainda, andava meio... Aí voltei lá para o Jesus é Mais, eu cheguei bem na hora da oração por cura. Bem na hora, assim, que as pessoas estavam indo lá para frente, em oração por cura, eu cheguei, eu pensei, vão orar por mim agora, né? Aí a hora que eu entrei lá dentro, eles olharam, você é da ITMI também, né? Então vamos lá orar, que tem que orar, tem muita gente, tem que ajudar. Vai lá, eu lá para frente, todo torto, parei assim, e fiquei parado esperando alguém vir para eu orar por essa pessoa. Quando chegou um senhor na minha frente, eu fui até ele, perguntei, meu senhor, o que eu posso orar pelo senhor? Ele olhou para mim assim, eu estou com uma dor na coluna aqui, eu estou com um problema, você pode orar por mim? Eu falei, posso, vamos orar então, né? Aí eu orei por ele e tal, isso aqui. Esse é um exemplo meio literal assim, né? Uma vez também eu estava com um problema no rim, eu estava com pedras nos rins, e eu estava mal assim, fazia alguns dias, e o Charles veio e orou por mim, e quando ele orou por mim, 3, 4 dias, eu não lembro, alguns dias depois eu fiquei curado, não tive mais problema nenhum, e eu soube que ele teve problema nos rins um pouco antes. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes o que você está passando, às vezes o que você está sentindo, esses exemplos são exemplos de dores literais, tá? Mas às vezes você pode estar passando alguma outra dificuldade, tal, que você vence essa dificuldade, talvez essa seja a resposta de Deus para a vida de alguém, né? Só que o problema não está em você ser curado de uma doença ou receber uma bênção no seu casamento, ou na sua família, alguma coisa assim. O problema é que às vezes a gente guarda para a gente, e a gente não passa isso. A gente não leva isso para frente. A gente guarda isso somente para nós. E a gente precisa estar atento, porque como eu falei, às vezes aquilo que Deus ministra o meu coração, aquilo que Deus me cura fisicamente, aquilo que Deus cura o meu coração, pode ser a resposta que o teu irmão está precisando. Pode ser a resposta que o teu irmão está buscando, né? Nós precisamos ficar atentos para que essa bênção que eu recebi possa frutificar, possa gerar frutos. E esse frutificar pode estar diretamente relacionado ao meu destino em Deus, né? Não que eu vou orar por todo mundo que tenha dor de coluna agora, mas algo que Deus curou no meu coração, algo que Deus trabalha dentro de mim, algo que Deus cura dentro de mim, talvez esteja relacionado ao meu chamado em Deus. Aquilo no qual eu vou me mover em Deus, aquilo no qual eu posso me mover em Deus, pode estar relacionado a essa cura. Nós temos chamado de destino em Deus, nós podemos chamar de propósito, né? Ou a gente já falou aqui sobre desígnio profético, né? Até ouvi falar, o Verno me falou que a conferência profética vai estar muito boa. Se fosse você, se inscrevia, né? Porém, talvez eu não consiga conhecer o meu propósito, talvez eu não consiga conhecer o meu destino em Deus, talvez eu não consiga saber para que eu fui chamado em Deus, sem saber quem eu sou, né? É muito difícil. Dificilmente eu vou saber reconhecer o meu chamado em Deus se eu não reconhecer quem eu sou. Então, quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, certo? Quando você sabe quem você é, quando você está com a sua identidade curada, você sabe qual é o seu destino, certo? Estão entendendo? Está dando para pegar? Deixa eu dar mais um exemplo. Por exemplo, eu sou o marido da Patrícia. Olhem para ela, mulher de sorte. Viu? Ela teve uma chance para escolher, escolheu muito bem. Mulher de sorte. Não, brincadeira. Brincadeira não, é verdade, mas... mas, tudo bem. Eu sou o marido dela.
essa identidade de marido, de esposo, está bem firmada em mim. Então, eu me movo, eu caminho como um bom esposo para ela. Eu faço coisas para ela de um bom marido. Eu levo café para ela na cama todo domingo. Então eu faço coisas que um bom marido faz para sua esposa. Aquelas características que Deus descreve na Bíblia, lá em Efésios, né? Do bom marido, é esse minha forma de caminhar. Esse é meu propósito como marido. Amém? Só que eu preciso ter essa minha identidade curada em todas as áreas da minha vida, né? Eu não posso ser um bom marido e um mau pai. Eu preciso entender a minha identidade em todas as áreas da minha vida. Eu preciso relacionar eu preciso interligar essas identidades e saber quem eu sou realmente em Cristo, para poder me mover da forma correta. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para alinhar a minha identidade? Como é que eu faço para acertar a minha identidade, saber quem eu sou? Em Cristo. É em Cristo Jesus que nós sabemos quem nós somos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Quando eu estou em Cristo, eu já sou, quando eu me movo até Jesus e estou em Cristo, Ele me torna nova criatura. O que Ele faz? Ele alinha a minha identidade. Ele me coloca, como nós ouvimos uma vez aqui, Ele me coloca no prumo. Eu me alinho, eu deixo a minha identidade, porque até então, antes de Cristo, nas nossas vidas, antes de Cristo, na minha vida, eu era nada. Eu era nada. Se eu continuasse na rota que eu estava antes de reconhecer a obra de Jesus na cruz na minha vida, eu estava numa rota de morte. Eu ia virar um nada. Eu não ia ter esposa, eu não ia ter filhos, eu não ia ter trabalho, ou, sei lá, ia ter um trabalho qualquer, ia fazer qualquer coisa. Eu estava em rota de morte. Eu estava em rota de destruição. Mas em Cristo, a minha identidade foi mudada. Em Cristo, a nossa identidade é trocada. Em Cristo, a nossa identidade é alinhada. A obra redentora de Jesus Cristo nos faz ter uma nova identidade. A obra que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você nos faz ter essa identidade curada. Amém? Em Cristo, a nossa identidade de pecadores e de separados de Deus é trocada por uma identidade de filhos. Antes, éramos pecadores, separados de Deus, andávamos pelo mundo sem Cristo, sem Pai, sem destino. Agora, o que acontece conosco? Nós andamos com a identidade de filhos, de herdeiros e de co-herdeiros com Cristo. Amém? Você entende isso? Que você é um herdeiro, um co-herdeiro com Cristo? Você é um filho e um filho escolhido? Sabia que eu estava pensando... eu já falei aqui, quando eu vou preparar a mensagem, eu vou tomar banho, né? Então, eu tomei muito banho essa semana. Mais do que o normal. A Patrícia falava para mim, você já terminou de escrever a mensagem? Eu falei, não. Eu falei, então vai tomar um banho. Eu falei, eu vou comprar um gravador, porque daí eu vou ficar falando no banho lá. Eu não posso anotar, não tem como escrever, né? Vou ficar falando. Mas o que eu ia falar mesmo? Essa técnica é boa, você vai para o banho, Deus fala com você dentro do banho. A gente costuma dizer, né, eu aceitei Jesus. Não, tá certo, a gente aceitou Jesus, mas quem aceitou nós foi Ele. Nós fomos aceitos por Ele, né? Não a gente aceitou, a gente só concordou com a obra de Deus na cruz por nós.
né? Porque quem nos aceitou foi Ele. Não estou dizendo que é errado você dizer que aceitou Jesus, tá? Por favor, não estou criando nenhuma doutrina aqui, nenhuma nova doutrina, só estou dizendo que se a gente pensar assim que eu fui aceito por Cristo, é diferente do que você falar, eu aceitei Jesus, porque daí a impressão que Ele precisava de mim e não eu dele, e na verdade eu preciso dele, certo? Então Cristo, quando a gente aceita, quando a gente reconhece a obra de Jesus na cruz pelas nossas vidas, a nossa identidade é mudada. E quem nos dá a nossa identidade é Cristo. Né? Em Cristo a nossa identidade é mudada. Em Cristo nós somos identificados. Então Jesus é aquele que nos dá a nossa identidade. Se você está duvidoso em alguma coisa na sua identidade, você vai lá, busca Jesus e pergunta a Jesus, o que eu sou nesse caso aqui? O que eu faço aqui? Qual a minha identidade nessa situação aqui? Por quê? Porque Jesus ele vai trazer a sua identidade. Então Jesus é que nos dá a nossa identidade. Sabendo agora quem somos, nós podemos saber para onde vamos, certo? Eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu vou. E agora entra o nosso destino. O nosso destino é dado por Deus. O Pai é que nos dá destino. E aqui ficou uma coisa, aqui me pegou bem assim. É o Pai que dá destino. É o Pai que dá destino. Por isso, pais, vocês homens que têm filhos, são os pais que dão destino aos filhos. São os pais que dão destino aos filhos. Como? Como que eu posso dar destino para o meu filho? Da forma que o Israel e a Isabela me verem buscando a Deus, vai ser a forma com que eles vão buscar a Deus no futuro. A forma com que eles veem a minha busca em Deus, é a forma que eles vão buscar a Deus. Por isso nós como pais, temos uma responsabilidade enorme diante de Deus com os nossos filhos. Não quero colocar peso na vida de ninguém aqui. Não quero deixar ninguém triste aqui. Mas eu quero que nós como pais possamos pensar e analisar como é que nós temos buscado a Deus e como nossos filhos têm visto isso. Como é que meus filhos têm me visto buscando a Deus? Eu não sou perfeito. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando para mim. Patrícia está ali de testemunha, eu não sou perfeito. Eu preciso melhorar e melhorar muito. Mas o que eu era há 10 anos atrás, eu já estou bem melhorzinho hoje. Então, pais, isso é muito importante. Se você puder gravar isso no seu coração, o jeito que você vai buscar Deus é o jeito que seu filho vai buscar Deus no futuro. O jeito que você honrar a Deus é o jeito que seu filho vai honrar a Deus. Amém? Só que Deus, Ele não faz... Deus ele vai nos dar o nosso chamado, nosso propósito, nosso destino. Só que Ele não faz filhos numa linha de produção. Não tem lá uma esteira onde vai passando e Ele vai criando gente. Esse lote é o lote X e eu vou criar dessa forma. Não. Ele faz cada um de nós... Ele faz cada um de nós de forma única. Por isso que eu disse no início lá da mensagem que dentro de mim pode conter a resposta de Deus para o meu irmão. Porque Deus ele faz a gente de forma única. O que Ele coloca dentro de mim, pode ser que Ele não coloque dentro da Patrícia. Pode ser que Ele não coloque dentro do Arno. O que Ele coloca dentro de mim, ou o que Ele coloca dentro do Arno, Ele não coloca dentro de mim. Então, a gente se completa. Por isso que Ele nos faz caminhar em unidade, por isso que Ele nos faz caminhar em corpo, por isso que Ele nos faz caminhar em igreja, por isso que a gente caminha junto, por isso que é tão importante a gente caminhar junto, porque o que tem dentro de mim pode ser que não tenha dentro de você, e o que tem dentro de você pode não ter dentro de mim. Só que se a gente se trombar, a gente se completa, a gente se junta, a gente se une. 1
Deixa eu voltar àquele negócio das dores lá. A dor que você pode ter pode ser resposta de oração para alguém. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Talvez você tenha vindo para Jesus e seu casamento não estava bom, e quando você veio para Jesus, Deus fez uma obra tremenda, maravilhosa, e transformou o seu casamento, e hoje você tem um casamento de excelência. Talvez, não estou dizendo que tem que ser, talvez Deus coloque você para ministrar outros casais, porque Ele mostrou o caminho para você, e talvez Ele coloque você para ministrar outros casais. Não é uma regra, certo? Não é uma regra, mas pode ser que aconteça, né? Ou então, algumas vezes, Deus ele usa a sua empatia por algum assunto, por um determinado assunto, por um determinado grupo de pessoas, ou por alguma situação, alguma empatia que você tem por uma situação, e Deus pode mover o seu coração, o desejo de falar sobre aquele assunto, de estar com aquele grupo de pessoas, de ministrar aquela situação. Mais um exemplo, eu e a Patrícia, a gente terminou há pouco a primeira turma do Educação de Filhos. Quando a gente teve a Isabela, a gente conversava muito com como que a gente vai educar, o que a gente vai fazer, como que faz, como que não faz. Nem eu nem ela viemos de lar cristão, apesar de nós termos famílias bem estruturadas, né? Meu pai sempre esteve em casa, minha mãe sempre esteve em casa. Tivemos dificuldades, mas sempre estivemos juntos. A mãe dela também, o pai dela também, com dificuldade, mas sempre estivemos juntos. Nós não tínhamos um modelo de como educar os nossos filhos. E nós começamos a pesquisar, a buscar, a perguntar, a ler e fazer várias coisas para que a gente pudesse aprender a como educar os nossos filhos. E eu acredito que nós estamos fazendo um bom trabalho. Posso falar aqui sem falsa modéstia, eu acredito que Deus tem nos abençoado e temos feito um bom trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é mérito meu nem da Patrícia, é mérito totalmente de Deus, né? Porque se não fosse Ele, nós não seríamos nada. E o que aconteceu? Deus moveu tanto esse assunto no nosso coração, a gente fez um curso de educação de filhos aqui na igreja, e Deus foi movendo tanto o nosso coração que a gente resolveu compartilhar isso. A gente resolveu dividir isso com outras pessoas. Dividir isso com outros casais, né? Deus coloca algo no seu coração, poderia morrer em nós. Nós poderíamos educar o Israel e a Isabela muito bem, eles se tornarem adultos bem educados, tal, bonitos, saudáveis, mas poderia morrer ali. Poderia acabar ali. Só que o que Deus moveu no nosso coração? Compartilhe, passe adiante, faça frutificar isso que eu coloquei no coração de vocês. Faça frutificar isso que está no coração de vocês. Lembrando que isso não é mérito nenhum meu e da Patrícia. Nós apenas dissemos sim para Deus, e Ele tem nos capacitado. Então Deus ele começa a mover, Deus começa a mover o nosso coração para esses determinados assuntos, para essas determinadas situações. Deus ele tem um propósito específico para cada um de nós. Deus ele tem algo específico para a sua vida, né? Deus tem um propósito para todo mundo? Tem. Deus tem um propósito específico para todo mundo? Eu creio que tem. Sabe? Eu creio que Deus tem algo que você vai resolver, um problema que você vai resolver. No passado, o Arno vivia falando para mim assim, você vai ser um resolvedor de problemas. Eu ficava bravo com ele, ficava tão bravo com ele. Ele olhava para mim, você vai ser um resolvedor de problemas, você vai, entre aspas, resolver problemas. E hoje, no meu trabalho, eu ganho para resolver problemas. Os clientes me ligam lá com problemas, eu trabalho com internet, a gente faz comunicação digital, sites e marketing digital e coisa assim. Nenhum cliente me liga lá para me perguntar como eu estou, eles só me ligam lá para me trazer problemas. Problema atrás de problema. Só que, amém, eu estou aqui para resolver, estou lá para resolver problemas. E Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Deus tem algo que tem algo para você.
Tem algo modelado, tem algo assim moldado para o seu coração. Deus tem algo específico para você. Uma vez eu fui numa palestra, era de marketing, assim, uma coisa, marketing, vendas, empreendedorismo, coisas desse tipo assim. E o cara falou por várias vezes como é que ele chamava? Da síndrome da música do Fantástico. Vocês conhecem a síndrome da música do Fantástico? Síndrome da música do Fantástico é o seguinte: você está sentado em casa no domingo, você, não sei por que cargas d'água faltou o culto, não faça isso. Você faltou o culto, sentou e está ouvindo o Fantástico. Quando você ouve a música do Fantástico, automaticamente você associa: puxa, acabou o domingo. Puxa, segunda-feira. Puxa, eu vou ter que trabalhar amanhã. E agora? Aquele trabalho, vou ter que ir lá resolver problema, vou ter que ir lá. E já começa a te dar uma palpitação. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontecia há anos atrás. Então acontece com muitas pessoas isso, essa síndrome de segunda-feira, a síndrome da segunda-feira vazia. Aquela segunda-feira, por que eu tenho que trabalhar hoje? Por que eu vou levantar para fazer isso? Porque às vezes a gente está numa vida sem propósito. Estou dizendo que você está no trabalho errado? Não estou dizendo isso. Não é isso. Por favor, não me entenda mal, não me entenda errado. Eu estou dizendo que você precisa buscar em Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez o seu propósito esteja lá nesse trabalho que você hoje acha chato, mas que se você achar o seu propósito lá, se você achar o teu chamado em Deus lá, isso pode mudar. Isso pode se tornar em bênção, isso pode se tornar em um ministério grandioso dentro do seu trabalho. Um dos propósitos uma das marcas do chamado de Deus para as nossas vidas é o servir. Por quê? Porque Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele não veio aqui para ser adorado, ele não veio aqui para ser venerado, ele não veio aqui para receber coroas. As pessoas daquela época estavam esperando um governante, alguém que ia governar, alguém que ia, estavam esperando alguém que eles pudessem entregar uma coroa, mas ele não veio para isso. Ele veio para trazer as boas novas, ele veio para servir, ele não veio para ser servido. E uma das características do chamado que Deus tem para nós é de servir pessoas, de servir as pessoas que estão ao nosso redor, de servir aquela pessoa que senta do seu lado no trabalho, de servir aquela pessoa que faz o café na sua empresa, de servir aquela pessoa de servir o seu chefe, aquele que às vezes grita com você, aquele que às vezes briga com você, de servir ele. Nosso chamado é de servir pessoas. Nosso chamado é para servir pessoas. Eu não sei se vocês viram a polêmica esses dias que teve daquela diretora do Procon, que ela foi dar uma entrevista e parece que a galera achou que ela estava de pijama lá. Não sei se chegaram a ver, mas se vocês não viram, vocês chegam em casa e procurem lá na internet. Ela foi com uma roupa diferente e o pessoal da internet falou que ela estava de pijama, que internet é brabo, né? Costumo dizer para a Patrícia que Jesus perdoa, a internet não, né? Porque caiu lá é duro, né? Por isso, cuidado. Então o pessoal começou a dizer que ela foi dar entrevista de pijama, e ela nem aí. Mas fora essa polêmica toda, eu gostei da entrevista que ela deu ali no meio da semana, falando sobre essa polêmica. A repórter foi na casa dela, foi entrevistar, foi mostrar o guarda-roupa dela. As roupas dela eram todas iguais àquela que ela usava. Ela era daquele jeito mesmo e está tudo certo, né? Só que ela falou assim, uma coisa assim: eu não me importo muito com a minha roupa, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de acordar segunda-feira de manhã, ir para o meu trabalho e servir as pessoas que vão lá. Eu não sei se ela é crente ou não é, mas é um exemplo de uma pessoa que está cumprindo um propósito, servir pessoas. Ela usa o trabalho dela, ela usa a ferramenta que ela tem na mão para servir pessoas. Podia reclamar do trabalho, mas não, ela acorda,
e vai servir pessoas. Eu tenho no meu grupo familiar, o Emanuel está aí? Não, né? Mandei uma mensagem para ele, pedi para usar o exemplo deles, acho que ele vai deixar, mas tudo bem. Agora foi. É o Emanuel. Emanuel, se você assistir depois, amanhã a gente conversa no grupo. Viu? Grupo, lá em casa amanhã, hein? Beleza? Show de bola. Eu tenho 4 ou 5 professores no meu grupo. Meu grupo é formado de professores. Glória a Deus. O Marcos fica com inveja do meu grupo, né, Marcos? Deixa eu correr aqui. Eu tenho professores no meu grupo. O Emanuel, ele é professor do ensino médio ali de São José dos Pinhais, uma escola municipal. E ele faz bem o trabalho dele, como os outros professores do meu grupo fazem bem o trabalho deles, mas a diretora chamou ele para dar uma palestra. Estava tendo aquele problema de suicídio de adolescentes, baleia azul e toda aquela coisa arada. E a diretora viu nele uma oportunidade de falar para as crianças lá. Né? O colégio ali não é evangélico nem nada, mas chamaram ele. E ele foi bem aberto, eu vou dar uma palestra, mas eu vou trazer para um lado cristão, né? E ele deu uma palestra em todos os turnos da escola, atingiu cerca de 300 adolescentes e fez oração de entrega com os 300 adolescentes que ele fez a palestra. Todo final de palestra ele, vamos orar, entregar nossa vida a Jesus, e fez oração de entrega com todos esses adolescentes. Mais um exemplo de quem está pegando as ferramentas que Deus tem dado e está servindo pessoas. Está servindo pessoas. Eu posso, lá no meu trabalho, pegar as ferramentas que Deus tem dado e servir pessoas. Ajudar pessoas. Né? Lá no meu trabalho, eu só resolvo problemas, mas eu sirvo as pessoas. Porque eu resolvo os problemas sorrindo, feliz. Porque eu posso ajudar. Porque eu posso ser útil, porque eu posso servir, porque eu posso abençoar aquelas pessoas. Eu preciso buscar em Deus o propósito dele da minha vida. A minha realização pessoal está nele. Muitas vezes a gente anda com o vazio dentro da nossa vida. E Deus falou um negócio no meu coração bem interessante. O vazio do nosso coração é preenchido por Jesus. Agora, o vazio da nossa vida é preenchido pelo propósito de Deus nela. Não estou dizendo que o propósito é maior que Jesus, não. São coisas distintas, né? Mas às vezes a gente anda com um vazio na nossa vida. Você já andou, já teve aquela semana que você pensa assim, puxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Essa semana eu tive que fazer que nem o Arno falou assim, alma, aquieta-te, alma, ponha-se no seu lugar. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo com a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Começa a filosofar, sabe? Começa a viajar. Não. O propósito de Deus, ele preenche a nossa vida. O propósito de Deus preenche a minha vida. Jesus, ele preenche o meu coração. A minha vida vazia vai ser preenchida pelo propósito dele. Porque o propósito de Deus nas nossas vidas não é a salvação. Né? A salvação é o início. Eu já falei aqui algumas vezes. O propósito de Deus não é salvar as nossas vidas. A obra de Jesus, sim, o propósito da obra de Jesus era a salvação para as nossas vidas. E nós aceitamos a obra de Jesus e nós temos a salvação. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas não é a salvação. Porque senão a gente levantaria a mão aqui, faria uma oração, quem quer aceitar Jesus? Tá bom, todo mundo levanta a mão, aceita Jesus. A hora que a gente terminasse a oração, morria todo mundo. Acabou. Né? Se a salvação fosse o final, fosse o fim, o que ia acontecer isso? A gente poderia morrer, não tem por que ficar aqui. Para que ficar aqui, se o propósito fosse a salvação? Então, a nossa realização pessoal, a nossa realização profissional, a nossa realização ministerial, a nossa realização sentimental está nele, está em Deus. Nós precisamos buscar Deus.
Nós precisamos perguntar para Deus. Nós precisamos indagar a Deus. Deus, qual o propósito do Senhor para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Aqui no meu trabalho, Senhor. Aqui onde eu trabalho, aqui onde eu estudo, aqui onde eu frequento. Qual o propósito do Senhor aqui? O que o Senhor quer com essas pessoas? O que o Senhor tem para essas pessoas com quem eu convivo todos os dias? Todos os dias. Né? Então a gente tem que buscar em Deus, buscar a Deus. O legal é que o Arno tem por 23 anos, 23, né? Nós fizemos 23, né? Né? Memória já, né? Mas por 23 anos ele tem ensinado a igreja como buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Muitos dos problemas das nossas vidas somem, se resolvem quando a gente busca a Deus. Porque alguns problemas são problemas de alma. E quando a nossa alma está subjugada ao nosso espírito, e nosso espírito está fortalecido em Deus, esses problemas somem. Essas mazelas da nossa alma somem. E às vezes é um pouquinho difícil de entender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus tem para nós, porque muitas vezes Ele não entrega para você assim, você vai fazer isso. Ele te entrega um quebra-cabeça, só que sem a caixa. Sabe quando você pega o quebra-cabeça sem a caixa? Porque na caixa vem a foto, né? Aquilo que o quebra-cabeça vai montar. E às vezes Ele te entrega esse quebra-cabeça sem a caixa. Então você não sabe o que vai montar. Você começa a montar, e de repente você vê lá no cantinho um sol. Opa, então pode ser uma paisagem, né? E você vai montando. E Ele vai entregando. Ele vai entregando essas peças, essas partes para nós. Algumas vezes pode ser conflitante, né? Quando você começa a buscar Deus, pode ser que Ele fale alguma coisa que você não entenda, ou que seja conflitante na sua vida. Uma vez a gente estava lá no seminário, lá na ITMI, e começou uma conversa entre os alunos. Já nos primeiros dias, assim, uma conversa entre os alunos. O que você fazia antes? E agora você está aqui? Antes eu fazia tal coisa, antes eu estudava isso, estudava aquilo, eu trabalhava com isso, trabalhava com aquilo. Eu larguei tudo para vir servir a Deus. Daí nós começamos a conversar dessa forma. E eu também comecei a falar, não, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e eu larguei tudo para... Larguei o quê? O que eu tinha antes que pode ser comparado com o que eu tenho agora? Eu tinha muita coisa, tinha conquistado muita coisa, tinha realizado bastante coisa, assim. Mas a gente estava colocando o que eu tinha era tão bom, né? Mas não, o que a gente vai ter em Deus é melhor. Então talvez Deus peça alguma coisa para você, Deus fale assim com você, não é isso, não vá por esse caminho. Você olha assim, mas Deus, esse caminho é tão bom, esse caminho é tão bonito, esse caminho é tão legal. Não vá por esse caminho. Tá bom, Deus, isso aqui pode ser bonito, mas eu vou por esse aqui. O que Deus tem para nós é o melhor. O que Deus tem para nós é o perfeito. Deus tem o perfeito para nós. Nós precisamos buscar em Deus. A minha intenção hoje aqui é que a gente saia daqui e amanhã a gente acorde pensando assim, o que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Talvez isso esteja definido no seu coração. Talvez isso já esteja definido no seu coração, mas Ele pode acender algumas coisas que estejam um pouquinho apagadas, ou Ele pode dar algumas peças a mais no seu quebra-cabeça. Mas a gente precisa sair daqui e amanhã, na segunda-feira, quando a gente acordar feliz da vida que vai trabalhar, a gente possa dizer assim, Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? Qual que é o propósito do Senhor nesse dia, na minha vida? Para onde eu devo caminhar? O que eu devo fazer agora, Senhor? Buscar a Deus, buscar a Deus. O Arno mandou hoje o versículo, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á.
Você acha que se nós buscarmos a Deus, Ele não vai responder? Ele vai responder. Ele vai responder. Talvez em outra situação, talvez em outros tempos, você tenha buscado a Deus e talvez não tenha obtido a resposta. Já aconteceu isso comigo também. Já busquei a Deus e não obtive resposta. Porque Deus não respondeu? Não. Porque talvez eu não tenha ouvido, ou não estava preparado para ouvir o que Ele tinha para falar. Mas, se a gente buscar Ele, Ele vai nos dar. Nós precisamos buscar em Deus o nosso destino, para que a gente possa andar como filhos de Deus, para que a gente possa andar com uma vida abundante. Deus lá em João, Jesus ele fala assim que Ele veio para que a gente tenha vida, e a vida é abundância. E eu creio que a vida e a abundância que Ele tem para nós é nós cumprindo com o propósito que Ele tem para nossas vidas. E nós como igreja cumprindo com o propósito que Ele tem para nós todos juntos. Amém? Como eu disse, muitas vezes Ele vai dizer algumas coisas que às vezes podem parecer sem sentido, né? Talvez Ele te dê algumas peças do quebra-cabeça que você não tenha muito, não parece ter muito sentido, mas você guarda isso no coração. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor e ele falou assim, uma frase que eu anotei aqui, ele falou assim: nós não conseguimos ver o futuro com a mentalidade de hoje. Se hoje Deus te dá uma peça do quebra-cabeça e você não entende, talvez você não entenda porque você olha aquela peça com a mente de hoje. E aquela peça se refere ao futuro. E o futuro a gente não consegue olhar com a mente que a gente tem hoje. A gente tem que caminhar, crescer, para poder entender. E só concluindo, muitas vezes Deus, Ele pode parecer brincando de esconde-esconde conosco, né? Talvez, como eu estou falando do quebra-cabeça, né? Mas por quê? Para que a gente possa buscar a Ele. Para que a gente possa buscar Ele, porque às vezes a gente busca Ele, recebe um pouquinho e já acha que é o suficiente. Não. Como a gente cantou na música, eu quero mais. A gente precisa ter o desejo de mais. E um último versículo, Mateus 19:14 diz assim: então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino de Deus, o propósito de Deus, a vida de Deus, aquilo que Deus tem para nós, que Ele quer fazer conosco, nós precisamos receber como as crianças recebem. Você já deu, deixa eu dar um exemplo aqui, Isabela chegou para nós esses dias e falou assim: pai, ela chegou bem séria para mim, e para a Patrícia: pai, mãe, vocês sabem que meu chamado é de profeta, né? Eu falei: sei, claro que sei. Então, pai, e eu estava orando e Deus falou que eu vou falar da obra dele lá em Paris. Falei: amém, vai mesmo. Já até falei com o Milton: você vai receber uma missionária. Vai mesmo. Por quê? Porque ela tem uma fé, como diz aqui, ela recebeu como uma criança, não ingenuamente, mas ela recebeu com fé, uma fé que não está baseada nas circunstâncias ao redor dela. Ela não sabe quanto custa uma passagem para a França. Na minha cabeça já veio tudo isso, né? Como é que ela vai sustentar lá uma passagem, o passaporte, vem tudo na sua cabeça. Ela não, ela sabe. Ela falou assim: eu vou falar de Deus lá, meu chamado é profeta, e eu vou para... Falei assim: e vai. Nós temos que... E ela, só para finalizar, eu trouxe ela para orar aqui no dia do encontro. Ela veio orar comigo aqui na casa de oração, e nós estávamos orando e tal, e ela começou a olhar os papeizinhos dos ministérios, e ela parou no ministério profético dela, veio: pai, eu posso participar do ministério profético? Eu falei: pode, vou falar com o Werner, você pode participar. Só que daí eu vi que ela tem que ter 12 anos completos, daí eu já ajustei com ela lá, tudo certinho, mas ano que vem ela vai fazer escola de profetas. Nós precisamos receber como as crianças recebem, sabe? Nós precisamos
um dia sair das circunstâncias das nossas vidas, sair das contas que nós temos que pagar, sair do carro que tem que arrumar, sair da casa que tem que arrumar. Não estou dizendo que temos que negligenciar, mas um dia a gente tem que se livrar disso, se livrar dessas coisas, sabe? E falar assim: Deus, eu estou aqui sem circunstância nenhuma, sem nada, estou aqui para te ouvir, para ver o que o Senhor tem para mim, para ver qual que é o propósito do Senhor para a minha vida, para ver o que o Senhor quer que eu faça, para ver para qual país o Senhor quer me mandar, para ver para onde o Senhor quer, o que o Senhor quer fazer. Você teria coragem de fazer isso? Não tem. Puxa, que coisa, tem que ter. Porque a gente tem que receber as coisas de Deus como as crianças recebem, isento de circunstâncias, né? Isento de, não estou dizendo negligente, né? Agora eu vou virar um missionário e vou lá para a Disney, vou ser missionário na Disney. Eu vou. Como é que você vai comprar passagem? Não sei, Deus falou. Não é nada disso. Missionário na Disney é legal, né? Vamos lá evangelizar o Mickey. Mas então, vamos buscar o Senhor? Buscar o propósito dEle para as nossas vidas? Buscar aquilo que Ele tem para nós? Como eu disse no começo, o primeiro ponto, o start de tudo isso é reconhecer a nossa identidade em Jesus, é saber quem somos em Jesus. Só que nós sabemos quem somos em Jesus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ao momento que a gente reconhece a obra redentora da cruz nas nossas vidas. Amém? E como é que a gente faz isso? Com uma simples oração. A gente ora de todo o coração, entrega o nosso coração a Jesus e reconhece a obra dele nas nossas vidas. Vamos fazer isso agora? Você pode se colocar de pé, por gentileza?